Irmão, começando já com os dois pés. Qual é a importância de vendas para um empresário? Cara, tipo, vai o podcast inteiro, não sei nem por onde começar, né? Porque se o empresário não vende, não tem empresa, não tem nada. Só que é engraçado que vendas é a atividade. Tem duas áreas na empresa que o empresário tem que botar lupa: vendas e financeiro. Acabou. Legal. Cara, o restante, velho, terceiriza, delega. Mas vendas e financeiro você não delega, não terceiriza, você que toca. Não quer dizer que você vai fazer fechamento, né, do caixa ali, mas você vai olhar para os números, você vai ter planilha, DRE, etc. Então vamos falar de vendas. A maioria das pessoas, elas têm muito preconceito com relação a vendas. Sim. Para nós que somos vendedores, isso é ótimo. Né? Isso é maravilhoso. Sim. O negócio é que a gente tenta convencer as pessoas de que se ela não vender, ela não vai ganhar dinheiro, ela sabe disso, mas ainda assim o problema de vendas é a rejeição. O ser humano tem um problema muito grande com rejeição, que vem na psicologia tem um termo que é o terceiro excluído, que é a criança quando ela está com a mãe e de repente chega um cara barbudo e tira a mãe dela. E aí ela se sente excluída. Ali começa essa questão da rejeição. E daí as pessoas têm muito medo de serem rejeitadas. E um não na venda, ela considera como se fosse uma rejeição. Não é uma rejeição. Sim. Simplesmente não faz parte, não faz sentido para outra parte. Só que outra, né? Às vezes isso machuca demais, né? O não é nem com a pessoa, é com o produto, isso, né? É com o produto, é com o momento dela. Tem um monte de coisa. Mas a venda está muito ligada à rejeição. Então, isso prejudica muito o empresário que não consegue aprender vendas, né? Porque venda não é dom. É importante a gente falar isso também. Venda é técnica. Sim. Só que o empresário não gosta. Qual é a importância? Cara, toda. A mesma coisa é falar qual é a importância do pulmão no teu organismo, né? Qual é a importância do coração no seu organismo? Pô, cara, sem isso não tem organismo. Não tem vida, não é uma vesícula, né? É isso. É um coração, pô. É isso, cara. Boa. E aí, olhando agora mais a fundo para o mercado, para os tipos de venda, Conrado, quando você olha para mentoria, que é um mercado que você já tem emergido há um bom tempo e tudo mais, o que você vê como principais características em um processo de venda de mentoria, quando comparado, às vezes, a uma venda mais simples de varejo e tudo mais? A gente coloca muita coisa dentro da mesma palavra, vendas. Tá bom. Tem muita coisa aí. Uma coisa é eu vender uma caneta, que na realidade eu não estou nem vendendo, a pessoa vai lá, pega e compra. Sim. A outra coisa é eu vender um processo de R$400 mil. Então, são coisas muito... um serviço, né? Uma promessa de um futuro melhor. Legal. Porque o produto eu pego o copo e falo, é o copo. Então eu compro o presente. Eu, no máximo, compro a água que eu vou colocar dentro do copo num futuro breve, mas que eu sei exatamente como é que vai funcionar. Quando você vende um serviço, seja mentoria, seja um protocolo médico, você não vende uma coisa que a pessoa veja. É uma promessa de um futuro melhor. Sim. Então, você vender o futuro é muito diferente de você vender o copo, que é vender o presente, que é vender a coisa. E aí, a venda, a comunicação é completamente diferente. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que existem 4 tipos de venda, basicamente. Primeiro se eu for separar... Você vai entender. Produto e serviço, para começar. Tá bom. Cara, é diferente. Baixo ticket e alto ticket. Legal. Então, são essas 4 coisas que se combinam em várias. Então, eu posso ter venda de serviço de baixo ticket, venda de produto de alto ticket, etc. Sim. Quando a gente vende serviço de alto ticket, é a venda mais difícil que tem. É a mais complexa. Então, exige muito uma habilidade. E muita gente acha que vendas eu sou um bom vendedor. Por quê? Porque eu sou falador, porque sou comunicativo. Cara, técnica. Você pode ser tímido e você pode ser um excelente vendedor desde que você tenha técnica. Sim. E para você fazer venda de serviço de alto ticket, é a técnica mais apurada que tem. Legal. Você tem que ter você tem que ter muita leitura do outro, você tem que ter muito interesse se está o momento dele ou não. Não é mais uma venda como as pessoas consideram que eu vou pegar esse produto e vou empurrar o produto. Não, é uma venda entendendo se o cara realmente tem o perfil que você busca. Sim. É diferente, é o inverso, né? Sim, total. E dentro desse universo, quais você diria que são os principais erros que você vê que as pessoas cometem? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que, às vezes, o cara ele é um empresário bem-sucedido, às vezes ele é um corretor bem-sucedido, enfim. E aí ele vem justamente para esse caminho de serviço de alto ticket. Quais são os principais erros que você vê que as pessoas cometem quando elas iniciam nesse movimento? Primeira coisa é achar que ela está vendendo algo.
O nome é vendas, mas você não está vendendo. Você está ajudando o outro a comprar. Legal. Essa é a primeira coisa. Quando você vende um produto de baixo ticket, a venda é muito mais por impulso, é uma venda que coloca mais pressão de fechamento na hora. Porque, cara, isso aqui leva, é bom, e tudo tá barato, eu vou dar desconto. Sim. É um outro tipo. Quando você vende um serviço de alto ticket, a pessoa que vai comprar tem que estar no time. Ela tem que realmente olhar e falar, cara, eu estou no momento certo. Sim. E aí, o principal erro já vem daí, que é ter as pessoas que não estão no momento certo na frente do closer. Legal. Se chega na frente do closer, que é a pessoa que tem técnica, que estudou, é um cara que recebe bem, que tem uma comissão boa, porque ele vai vender um serviço de alto ticket. Sim. Uma pessoa despreparada, que por mais que ele use a técnica dele, a venda não tem como acontecer, não tem como. Eu estava fazendo uma venda outro dia, e daí a pessoa falou, Conrado, eu adorei. O cara tinha dinheiro, estava tudo certo. Mas ele falou, mas eu vou fazer uma viagem. Eu vou passar 3 meses num lugar longe. Mas eu falei, não, mas é online. Então, não, cara, não dá. Eu vou estar em outro fuso horário. Cara, não tem como essa venda acontecer. Sim. Daqui a 3 meses a gente conversa. Beleza, follow-up daqui a 3 meses. Só que aquela venda não foi qualificada corretamente. Sim. Então, quando chegou para mim, eu peguei 1 hora do meu dia, que é uma hora cara, porque eu sou um cara técnico em vendas, Sim. e eu coloquei 1 hora numa venda que não poderia acontecer. Não tem como, não dá. Então, esse é um grande erro, de não qualificar direito Legal. a pessoa que chega. Segundo é achar que você está vendendo e não ajudando a pessoa a comprar. E essa visão muda tudo, porque quando você ajuda a pessoa a comprar, você quer saber da pessoa. Não é o produto que é importante. Sim. É a pessoa que é importante. Qual é o teu momento? Qual é o teu desafio? Por que você ainda não venceu esse desafio? Você acha importante vencer esse desafio? Por quê? E o que esse desafio implica na tua vida? Implica e tal, etc. Cara, tudo a respeito dela. Legal. Pergunta. Um outro erro clássico é o cara falar mais do que perguntar. É 60% do tempo perguntando. Boa. É muito mais perguntando. Quando eu faço uma venda, cara, a gente vende produto de 200 mil, 250. Eu explico o programa em 8 minutos. Numa reunião de 1 hora, em que eu já tive uma ligação de 12 minutos para qualificar. Sim. 8 minutos, às vezes são 6 minutos. Mas aí a pessoa pergunta, mas Conrado, e o restante? Não, o restante eu estou vendendo, porque aqui eu estou explicando. Explicar e vender são coisas diferentes. Sim. A explicação faz parte da venda, mas não é a venda. Então, mas por quê? Porque eu quero saber a respeito do outro. E a venda, muitas vezes, é sobre ele mesmo perceber se que convencer. Ele se convence. Né? É exatamente isso. Exato. Você fala, por que você me escolheu? Por que eu deveria te escolher? Então, você é uma pessoa treinável ou não? São as perguntas que eu faço. Sim. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela fala muito mais a respeito dela, dos problemas dela, e isso é que gera conexão. Eu passo, em 1 hora de vendas, eu passo 20, 25 minutos, às vezes 30 minutos só me conectando com ela. Em 1 hora. Sim. Eu passo 30 minutos me conectando com ela e perguntando coisas, e comentando, e dando risada. E aí a pessoa conectou, eu falei, legal, agora ela está conectada comigo. Sim. Agora eu posso começar a explicar, posso começar a falar do produto. E entra muito no que você falou, até da relação de longo prazo, né? Porque o cara que compra a caneca, talvez ele nunca mais vai pisar Teoria lá. dos jogos, é isso aí. Agora, a mentoria, o cara, é só o começo a compra, né? É Ele isso vai aí. ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com você. Então, se você começa apertando do jeito errado, Isso. sem que ele extrair queira o máximo comprar, de valor da primeira transação. Né? Exatamente. Então, isso acaba reverberando na relação depois. É isso aí. Tem só um pode ponto. falar. Na teoria dos jogos tem duas visões, que é uma relação, única compra, relação de única compra, única transação, Sim. que você vende uma vez só, Exato. e transações repetitivas. Sim. Os 2 jogos mudam totalmente. Total. Porque se a transação é repetitiva, você não vai querer extrair o máximo de valor da primeira transação. Isso. Você vai dividir esse valor ao longo do tempo para você ganhar muito mais dividido. Sim. É o LTV. Quando é uma única transação, você tenta extrair o máximo de valor da primeira É transação. all-in, né? É Porque all-in. é aquilo isso e aí. acabou. Legal, muito bom.